estou como coordenador, né, até o final desse ano. Aí para o ano que vem muda a coordenação. Eu quero, assim, pedir para vocês, quem trouxe a palavra de Deus, vamos abrir lá no livro de Jó, capítulo 1. Na Bíblia de Maria, página 613. Livro de Jó, capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos praticamente ver inteiro esse capítulo. A palavra de Deus diz assim, gente. Quem era Jó? Então a primeira parte fala que Jó era um homem piedoso. O primeiro versículo, nós vamos pegar um pouco esse capítulo e vermos algumas coisas que traz esse capítulo. Mas o primeiro versículo diz assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó, íntegro, reto, que temia a Deus e fugia do mal. Diz ali depois que ele tinha as quantidades, ele tinha 7 filhos, 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e uma grande quantidade de escravos. Esse homem era o mais considerado entre todos os homens do Oriente. Seus filhos tinham o costume de ir à casa uns dos outros, alternadamente, para se banquetearem, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Quando acabava a série dos dias de banquete, Jó mandava chamar seus filhos para purificá-los, e na manhã do dia seguinte oferecia um holocausto por intenção de cada um deles, porque dizia ele: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus nos seus corações. Assim fazia Jó cada vez. Então olha, a palavra de Deus aqui nos apresenta primeiramente Jó. Quem era Jó? Era um homem rico, extremamente rico, né? Nós vemos lá, tinha 500 juntas de boi, né? Ou seja, tinha diz lá 3.000 camelos, né? Ou seja, para a época era um homem extremamente rico. Mas não só a questão da riqueza, ele era um homem, o primeiro versículo diz assim que ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ou seja, ele caminhava com retidão, ele era um homem temente a Deus. É isso que diz o versículo 1. Ele temia a Deus. Isso nos dá a entender também que esse homem era um homem sábio, porque o livro da sabedoria vai dizer isso, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós deduzimos também que ele era um homem sábio, e diz assim: ele fugia do mal, ou seja, ele não praticava o mal. Então era um homem santo, né? Jó era um homem santo. Vamos ver ali as provações de Jó, que continua no versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: um dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhe: de onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, disse Satanás, passeando por ele. O Senhor disse-lhe: notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal. Mas Satanás respondeu ao Senhor: é a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste como de uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoas tudo quanto ele faz, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele possui. Juro-te que ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo que ele tem está em teu poder, mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos parar por aqui um pouquinho. Veja, gente, essa parte aqui nos mostra algo que tem uma teologia muito grande aqui, um
conhecimento bíblico muito profundo aqui, que estavam os filhos de Deus, né? Diz lá, os filhos de Deus estavam se apresentando diante do Senhor. Eu não sei se é na questão aqui do julgamento e tal, mas diz lá que os filhos de Deus estavam se apresentando diante do Senhor, e apareceu, né, entre as pessoas que apareceram, apareceu também Satanás. Quem é Satanás? Satanás, ele é o acusador. O termo Satanás significa o adversário, ou seja, o adversário de Deus. Na verdade é mais adversário nosso, porque com Deus ele não pode nada. Então Satanás, ele fala, ele vai diante de Deus, e Deus pergunta: o que você veio fazer aqui, né? O que você está fazendo aqui? E Deus fala para ele: você viu meu servo Jó? Em toda a terra não existe um homem mais íntegro, mais reto. E aí o diabo desabafa falando assim: não, é porque você protege muito ele. Mas agora estende a mão para ele, para você ver se ele não vai te amaldiçoar, não vai te maldizer, enfim, uma série de coisas. E Deus permitiu que o demônio fizesse ele, mas disse assim: olha, você não pode tocar na vida dele. Aqui nós temos algo, gente, que teologicamente é muito interessante. Que o que é? É a questão que nada na nossa vida acontece sem que Deus permita. Nada na tua vida acontece, na minha vida acontece, sem a permissão de Deus. Quando Jesus diz no Evangelho, até os fios, né? Até os fios de cabelo da sua cabeça estão todos contados. Jesus não falou aquilo por bonito. Jesus não falou aquilo por bonito. Jesus falou aquilo porque aquilo é verdade. Então até os fios de sua cabeça estão todos contados. O catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer, eu não me lembro bem certo o parágrafo, tentando acertar aqui. O catecismo da igreja, ele vai dizer assim, que Deus é o Senhor da história. Ou seja, que tudo que acontece na história humana acontece com a permissão de Deus. O que Deus permite acontecer, acontece. O que Deus não permite acontecer, não acontece. Então, nós temos aí, graças a Deus, alguns exemplos maravilhosos dessa intervenção divina na história, né? Graças a Deus Hitler não ganhou a Segunda Guerra, graças a Deus o comunismo não continuou na União Soviética, né? Então, e são vários exemplos que a gente poderia pegar aqui ao longo da história, né, falando sobre isso. Mas Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história, e tudo que acontece, acontece se Deus permite ou se Deus não permite. Santo Agostinho, gente, ele vai trazer algo muito importante. Santo Agostinho vai dizer assim, que Deus só permite o mal na nossa vida se vier um bem maior em troca disso. Deus só permite o mal na nossa vida se vier um bem maior em troca. Se não existir um bem maior em troca, Deus não permite o mal. Mas veja, Deus não quer o nosso mal, mas Deus permite que o mal aconteça na nossa vida. Por quê, gente? Qual é? Deus sabe, e Deus sabe muito bem, que na nossa vida o mais importante para nós é a salvação da nossa alma. A salvação da minha alma, a minha alma ela estar perto de Deus, eternamente perto de Deus, é a maior graça que eu posso conseguir nessa vida. Ah, mas nessa vida, claro, você acha que a vida eterna começa só depois que a gente morre? A vida eterna começa na concepção. Na concepção começa a nossa eternidade. Depois tem o episódio da morte. Mas a alma é imortal. A nossa alma é imortal.
E Deus, Ele permite muitas vezes que o mal aconteça na nossa vida. Por quê, gente? Para que a gente busque a eternidade. Deus nunca vai permitir para você ficar rico, se Deus sabe que a riqueza que você acumular, se essa riqueza vai te desviar do caminho dele. Ah, Senhor, eu quero jogar, né, na mega na virada, né? Quero acertar aqueles números sozinho, né? Faz meu Ave Maria, não vê, não sei o que lá, né? Mas Deus bem sabe que se você cair naquela tentação grandíssima de ter muito dinheiro, né? E se eu ganhar na mega na virada amanhã mesmo, dou uma bicuda no meu serviço, né? Então, se Deus bem sabe que se você cair no pecado por causa da riqueza, Deus não vai permitir acontecer uma coisa dessa com você. Deus não vai, né? Ajuntai para vós tesouros do céu, diz o Senhor. E aqui nós vemos algo importantíssimo, gente, que é o que as coisas da nossa vida acontecem se Deus permite. Uma doença acontece na minha vida com a permissão de Deus. Claro, existe aquilo que eu planto muitas vezes. Então aquilo que eu planto muitas vezes eu vou colher, uma coisa normal, causa e consequência, relacionada à questão da natureza. Mas os episódios da nossa vida, até mesmo a morte, só acontece na hora que Deus quer. Eu acho assim interessante o pessoal ficar de vez em quando falando, né, assim, eu queria, tem gente que diz, né, eu queria morrer de um jeito assim que, eu já vi dos dois jeitos as pessoas falando, eu queria morrer assim de um jeito que fosse de uma hora para outra, né, me desse um piripaque lá, não visse muita coisa e fosse, né. Eu vi gente falando assim, não, eu queria morrer sabendo que ia morrer, porque daí eu podia me preparar melhor, né? Porque morte, infelizmente, é uma coisa que a gente não quer, mas é uma coisa que a gente só vamos escapar da morte se Jesus voltar antes. É só nessa situação. Mas Deus sabe bem a melhor forma, até mesmo da gente fazer a transição, então entrega tudo nas mãos dele. Não é uma coisa que a gente precisa se preocupar. A gente precisa se preocupar em viver do jeito que Deus quer. E aqui, gente, aí começa a acontecer, veja que coisa, gente. Começa a acontecer com Jó o que, gente? Uma série de desgraças. Vamos lá para o versículo 13. Diz assim: ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. De repente apareceram os sabeus e levaram tudo, e passaram a espada os escravos. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Ou seja, perdeu uma boa parte dos seus bens, né? Os bois e as jumentas. Versículo 16: estando ele ainda a falar, veio outro e disse, ou seja, o servo dele estava falando, nem terminou, chegou outro e falou: o fogo de Deus caiu do céu, queimou, consumiu as ovelhas e os escravos. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. A gente sabe que aqui, né, o servo falou que era o fogo de Deus. A gente sabe que não é de Deus, né? Foi Satanás que foi pedir isso para o Senhor. Versículo 17: ainda este falava e eis que chegou outro e disse: os caldeus divididos em 3 bandos lançaram-se sobre os camelos e os levaram. Passaram ao fio da espada os escravos. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Ainda esse estava falando e eis que entrou outro e disse: teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente no deserto, abalou os 4 cantos da casa e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos, só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Veja, gente, que coisa desgraçada que aconteceu com Jó. Ou seja, ele perdeu tudo, assim, no mesmo dia. Ele perdeu as riquezas que ele tinha, ele perdeu os animais que ele tinha, ele perdeu os rebanhos,
e ele perdeu os filhos. O pior de tudo aqui, sem dúvida nenhuma, foi a perda dos filhos. Perder todos os filhos, as coisas lá ainda vai, mas assim, quando ele perde os filhos, veja o que Jó fez. Diz assim: Jó então se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. É sinal de penitência que os judeus faziam. Disse, caindo prosternado por terra, ou seja, caiu por terra, com o rosto em terra: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, gente, Jó perdeu tudo. Qual foi a reação de Jó nisso? Bendito seja Deus. Deus deu, Deus tirou. Isso aqui, gente, mostra um grau de maturidade espiritual de Jó muito grande. Jó tinha um grau de maturidade espiritual muito grande. E essa maturidade espiritual a gente tem que procurar caminhar em direção a ela. E um dos sinais que nós temos da maturidade espiritual na nossa vida é justamente a atitude de Jó. É quando eu começo a louvar a Deus por todas as coisas que acontecem na minha vida, incluindo as coisas ruins. É ou não é verdade que quando as coisas estão mais difíceis na nossa vida, a gente busca mais a Deus? Quando as coisas estão todas boas, aparentemente boas, o que a gente faz? A gente geralmente se afasta de Deus, dá uma relaxada na vida espiritual. Mas quando aperta, quando as coisas apertam, a gente se volta para o Senhor, a gente volta a rezar, a gente vai na missa. E Deus permite essas situações. A nossa carne, infelizmente, como dizia a dona Elisa aqui, a nossa carne, ela quer o quê? Ela quer sombra e água fresca, e chinelo largo. A nossa vida espiritual mais ou menos é assim. Se a gente pudesse, se a gente talvez tivesse na nossa vida, se a gente não tivesse dificuldades, muitas vezes a gente talvez estaria aí meio jogado no mundo, no sentido assim, caminhando para o sentido da perdição. Deus permite o mal em vista de um bem maior, e esse bem maior que Deus permite é a salvação da nossa alma. Mas, meus irmãos, uma coisa importante a gente fazer é a gente louvar a Deus, a gente não cometer o pecado da murmuração. Jó não cometeu esse pecado. Nós escutamos na leitura agora do domingo da missa latina, que o povo de Israel estava reclamando no deserto. Eles saíram do Egito e eles começaram a reclamar: por que a gente veio para esse lugar terrível, Lá no Egito, nós éramos escravos, eles sabiam disso. Lá do Egito nós comíamos, tínhamos carne e tal, tudo isso. Eles ganharam a liberdade, mas eles falavam: nós sentíamos o cheiro da carne. Deus não deixou aquele povo morrer. Mas se a gente pega, por exemplo, o livro do Êxodo, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio, que são os livros que falam da ida do povo de Deus saindo do Egito e indo em direção à Terra Prometida, e chega à Terra Prometida em Josué, no primeiro livro do livro de Josué. Mas a gente percebe que aquele povo, como Moisés diz, era um povo muito de cabeça dura. O povo, gente, ele reclamava de tudo. E sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo muitas vezes, estou falando de vocês, estou falando medo meu. Tenho medo muitas vezes de eu me enquadrar no meio desse povo de cabeça dura, de fazer assim, de Deus estar providenciando todas as coisas da minha vida e eu estar reclamando. Muitas vezes a gente reclama de tudo, reclama do salário. Esse salário não dá para nada, amaldiçoa o salário,
Daí não dá para nada mesmo, né? Porque o diabo pega essas palavras e leva diante de Deus. Você vai, se você continuar a leitura aqui em Jó 2, você vai ver isso, que o diabo volta diante de Deus. Então o diabo pega as palavras negativas que nós falamos e leva diante de Deus para tentar fazer alguma coisa conosco. Então o que acaba acontecendo, gente? Acaba acontecendo que louve a Deus por aquilo que você tem. Sabe, eu não estou falando assim uma questão de conformismo, não é isso. Estou falando uma questão de gratidão, né? Louve a Deus pelo teu serviço. Pode ser pouco que você ganha, pode ser, mas glorifique ao Senhor, porque pelo menos por meio desse serviço está dando para você se manter. Louve a Deus pelas pessoas difíceis que tem no teu trabalho, pelas pessoas difíceis que tem na tua escola. Eu acho muito interessante a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Até a Adriane falava semana passada aqui sobre ela. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela procurava ficar, veja assim, é coisa de santo mesmo. Santa Teresinha, ela procurava ficar perto daquela irmã no convento que mais azucrinava ela. A gente quer o quê? A gente quer distância. Ela procurava ficar mais perto. Por quê? Porque aquela irmã ajudava ela a se santificar. Olha a questão da maturidade espiritual aqui. E nós vemos, né, gente, tanta coisa. Louve a Deus por outras situações da tua vida. Louve a Deus pela tua saúde, como ela está, pelas doenças que tem na tua casa, na tua família. Louve a Deus. Mas você está louco, o que você está falando? Eu me lembro muito bem do testemunho do Martim Valverde. Martim Valverde é um músico mexicano. Ele é muito conhecido no Brasil, né? Já ouviram aquela música que diz assim, né? Ninguém te ama como eu. Essa música é do Martim Valverde. Então o Martim Valverde, ele falou que a irmã dele se converteu antes do que ele. E a mãe dele tinha câncer. E a irmã dele foi no retiro, e ela voltou daquele retiro assim, cheia da graça de Deus. E ela pegou os irmãos, né, o Martim e foram rezar pela mãe. E daí ela falou assim: você repita a oração que eu vou fazer. Aí ela dizia assim: Senhor Deus, nós te bendizemos pela minha mãe. Daí ele repetia, né? Te bendizemos pela minha mãe. Daí ele falou assim: te bendizemos, Senhor, porque nossa mãe tem câncer. Daí ele falou: o que? Você está ficando louca? Que é isso? Né? Daí ela falou: não, fique quieto, diga isso, bendiga a Deus pela mãe ter câncer. E daí ele disse, daí ele falou assim: eu te bendigo, Senhor, porque você vai curar a minha mãe. E eles foram repetindo, e realmente, né, a mãe do Martim Valverde foi curada. Ela foi curada do câncer. Eu não estou falando que Deus, pelo louvor, Ele pode fazer todo que é tipo de cura. Não, até porque a gente não sabe bem os desígnios de Deus. Eu acredito que a cura que Deus realiza é um chamado para que as pessoas venham para dentro da igreja e procurem a salvação da alma. A salvação da alma é muito maior do que uma cura física. E realmente a mãe dele foi curada, mas louvar a Deus pela dificuldade. Gente, tinha um bispo da Idade Média que ele dizia assim, ele falava assim, que nós enxergamos até o horizonte. Ele falava: Deus enxerga além do horizonte, além das montanhas. Ou seja, aquilo que para nós parece uma coisa meio louca, uma coisa meio estranha, ele falou: para Deus não é. Deus está avisando coisas adiantes que nossa capacidade humana não tem condição de ver. Mas Deus ele quer o nosso bem. Por isso permite o mal. E a gente tem que louvar a Deus por isso.
Parece contraditório, né? Mas não é. Por exemplo, estou vendo os pais aqui com os filhos, né? Eu tenho criança pequena também. Você amar o teu filho não é você dar tudo que o teu filho quer. Não é isso amar o filho. Amar o filho é você querer educar o filho corretamente e querer educar o filho na fé também. O maior dom, a maior graça que a gente pode passar para o nosso filho é a fé. E a gente sabe que para a gente educar o nosso filho, a gente precisa colocar limite. A gente precisa colocar limite. A gente não pode deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Olha, essa semana, né? Semana aí a gente viu esses dias, gente, quanto homem matando mulher. Teve um caso em Guarapuava que tomou repercussão na mídia nacional. Teve um outro caso esses dias, do homem que matou uma mulher. Esses dias nós estávamos escutando, eu trabalho lá no Tijuco, e na van nós estávamos escutando o jornal, e daí só falava disso. Parecia que se fosse torcer o jornal ali, ia pingar sangue da gente. Era só morte, coisa arada. Gente, eu não sei, eu não posso estar errado no meu ponto de vista, mas também não estou dizendo que é esse o motivo. Mas hoje em dia, gente, muitas vezes não se educa a criança, não se coloca limites na criança. O que acaba acontecendo muitas vezes? Essa criança, quando fica adulta, ele vai achar que pode fazer o que quiser, que se não for feito a vontade dele, ele pode fazer o que quiser, inclusive matar. Não estou falando que essa é a causa, porque eu não sei, mas estou falando que é uma possibilidade. A gente que trabalha com crianças e adolescentes, a gente sabe disso, a gente estuda isso. Então, meus irmãos, Deus, para nos educar, Ele permite que nós não tenhamos tudo o que queremos, que o objetivo principal de Deus para nós é o céu. E um dia você vai, mesmo que você não esteja concordando com isso agora, um dia você vai ver que o que eu estou falando aqui é verdade. Espero que não demore, viu? Espero que seja antes do nosso encontro com o Senhor, nosso julgamento. Mas o louvor, gente, o que o louvor nos coloca? O louvor nos coloca nessa situação de agradecimento, de maturidade espiritual. Eu louvo a Deus. Eu não sei por que eu estou sofrendo, eu não sei por que as coisas estão tudo errado, mas eu estou sofrendo, mas eu vou louvar e bendizer a Deus, porque eu sei que Deus quer o meu bem. Tem gente que de vez em quando, para conseguir dinheiro, faz pacto com o demônio. Eu estou lendo um livro de um padre exorcista, e é Suma Demoníaca o nome, né? Não se assuste com o título, mas é um tratado sobre demonologia. Esse livro, o padre Forté, um padre espanhol, ele diz assim, ele diz que essas pessoas que fazem pacto com o demônio, elas estão muito equivocadas, porque o demônio, ele não tem responsabilidade com ninguém. O demônio, ele acha que não devo nada para você, ele é egoísta. Quem se preocupa com você é Deus. Quem se preocupa com você é Deus. O demônio pode até dar uma outra coisinha lá para a pessoa, ou pode dar até muita coisa. Para quê? Para que a pessoa perca a sua salvação eterna. Mas o demônio não está nem aí para a pessoa. Agora tem gente que se consagra ao demônio, né? Agora, né, faz do demônio um Deus, achando que o demônio vai proteger. Não vai proteger nada, não está nem aí para você, está se lixando para você. Ele quer que você se ferre. Quem cuida de nós é Deus. E muitas vezes esse cuidado de Deus para nós vem por meio do sofrimento. Quero convidar você, meu irmão, para que a gente possa louvar a Deus nesse sentido. Nós